tudo bem com vocês? Sou o professor Jó, do canal Linguagem Mática, e junto com a professora Juliane, iremos estar com vocês nessa aventura do conhecimento, ok? Hoje, iniciamos a aula de matemática do 8º ano sobre uma revisão de potenciação. Vamos lá? Revisando potenciação. Então vamos começar um pouco com a história da matemática. Por volta de 530 a.C., em Samos, uma ilha do mar Mediterrâneo, o filósofo e matemático grego Pitágoras e seus discípulos, intitulados pitagóricos, formaram uma sociedade secreta que estudava filosofia, música e matemática. Eles apresentam os números naturais com pedrinhas ou pontos, dispondo-as em determinados padrões geométricos. Descobriram, por exemplo, que alguns números podem ser obtidos arrumando as pedrinhas igualmente espaçadas, de modo que a configuração lembre um quadrado. Então, observe a imagem ao lado e nós temos o padrão de números que representam, lembram um quadrado. Nós temos o número 1, depois nós temos o próprio 4 e chegamos ao número 9, lembrando realmente um quadrado. Eles batizaram esses números como números quadrados e por isso que atualmente chamamos esses números de quadrados perfeitos. Por ter esse nome de quadrados perfeitos, podemos fazer a leitura das potências de expoentes 2, ficando assim. Um exemplo bem prático. O número 1 elevado ao quadrado é a mesma coisa que você fazer a multiplicação de 1 vezes 1. 1 vezes 1 é igual a 1. Então, 1 elevado ao quadrado ou 1 ao quadrado é como você deve chamar. Imaginemos agora o número 2 elevado ao quadrado. Então, 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que dá um total de 4. Então, 2 elevado ao quadrado ou 2 ao quadrado. Agora vamos para o 3. 3 elevado ao quadrado é 3 vezes 3, igual a 9. Então, 3 elevado ao quadrado ou 3 ao quadrado. E chegamos ao último, 4 elevado ao quadrado. 4 ao quadrado. Então, 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que dá um total de 16. Então, você pode ler 4 elevado ao quadrado ou 4 ao quadrado. Gente, tenham cuidado no seguinte. Se você tem um número, como vocês viram nos exemplos, eu vou usar aqui 2 elevado ao quadrado, é 2 vezes 2. Porém, se você tiver 3 elevado ao quadrado, é você repetir 3 duas vezes. Você vai fazer essa multiplicação, 3 vezes 3. Não façam o erro de 3 vezes 2, como alguns podem até errar em algum momento. Não, é a quantidade de números que você vai multiplicá-lo. Por exemplo, 4 ao quadrado vai ser multiplicado 4 duas vezes. Se fosse 4 à terceira, você ia multiplicar o 4 três vezes. Seria 4 vezes 4 vezes 4. Ok? Guarde bem que a operação de potenciação é usada para facilitar uma multiplicação de fatores iguais. Então, em potenciação, o fator que se repete é chamado de base. Então, tudo que nós fizemos anteriormente, 1 elevado ao quadrado, 2 elevado ao quadrado, o 1, o 2, o 3 e o 4 são chamados de base. O que indica a quantidade que se repete é chamado de expoente. Então, 3 elevado ao quadrado. Esse quadrado, número 2, ele é chamado de expoente. E o resultado é chamado de potência. Então, observe a figura ao lado aqui, onde nós temos 5 elevado à terceira. Veja que o 5 é a base, o 3 é o expoente, e o resultado de 125 é chamado de potência. Ok? Vamos ver mais alguns exemplos.
as aplicações iniciais. Primeira aplicação diz o seguinte: Flávio ganhou do pai uma quantia de 3 elevado ao quadrado, ou 3 ao quadrado, mais 4 ao quadrado. Quanto Flávio ganhou em reais? Então, não se esqueça que 3 ao quadrado é a mesma coisa, é igual que 3 vezes 3. 3 vezes 3 é igual a 9. E que temos 4 ao quadrado. Quem é 4 ao quadrado é 4 vezes 4. Então, você vai fazer a soma como está ali. 9 é o resultado de 3 ao quadrado, mais 16, que é o resultado de 4 ao quadrado. 9 mais 16 é igual a 25. Portanto, Flávio ganhou do pai R$ 25. Ok? Qualquer dúvida pode deixar lá no nosso canal que a gente irá responder posteriormente, ok? Segunda aplicação. Sendo x um número natural, calcule o seu valor quando ele for, letra A, 6 elevado a x, que é igual a 36. Letra B, 2 elevado a y menos 1, que é igual a 2 à terceira. Então, nós iremos ter algumas particularidades para este exemplo, ok? Então, preste bem atenção. Na letra A, nós iremos preservar a base 6 e colocar 6 elevado a x. É igual. Já o número 36, se lembre que o número 36 é 6 vezes 6. Escrevendo em potência, 6 vezes 6 é a mesma coisa que fazer 6 elevado ao quadrado. Então, observe que ficou 6 elevado a x é igual a 6 elevado ao quadrado. Então, vocês eliminem as bases e apenas preservem os seus expoentes. Então, o valor de x é x igual a 2. Ok, galerinha? Vamos agora para a letra B. Na letra B, nós temos também a mesma conceituação, o mesmo conceito, só que está um pouco mais fácil, porque as duas bases, se você prestar um pouco mais atenção, estão iguais. Observe que tem 2 elevado a y menos 1, que é igual a 2 elevado à terceira. Então, ficou muito mais fácil do que o exemplo anterior. Observe que você vai cancelar as bases, não se esqueçam que é o 2, então você cancela o 2 e você vai repetir os números que estão no expoente, ficando y menos 1 é igual a 3. Então, você vai resolver essa pequena equação. Observe que nós temos esse número 1, ele está negativo, então ele passa para depois da igualdade positivo. Então, vai ficar y é igual a 3 mais 1. 3 mais 1 dá 4. Então, nós encontramos o valor de y, que é justamente 4. Terceira aplicação diz o seguinte: um professor de matemática mostra duas moedas conforme abaixo. Então, nós temos uma moeda de R$ 1 e uma moeda de 25 centavos. Nesse momento, pergunta qual seria o expoente de 5 que chegaria a R$ 1,25. Então, o que é que está pedindo essa questão? Quantas vezes nós iremos multiplicar o 5 para chegarmos a um total de R$ 1,25? Então, se fizermos 5 vezes 5, vai dar apenas 25. Seria 5 elevado ao quadrado. Então, fica faltando. Vamos tentar agora com 3 vezes a multiplicação do 5. Então, 5 vezes 5 vezes 5 dá um total de 125. Opa! Ficamos com 5 elevado à terceira. Neste caso, temos 125 ou R$ 1 mais 0,25 centavos,
O nosso expoente desejado é o número 3, porque nós multiplicamos o 5 3 vezes. Ok, galera? Só lembrando que o expoente é o número que está acima da nossa base. A nossa base é o 5, nosso expoente, nesse caso, é o 3. E a potência que nós encontramos no resultado é R$ 1,25 ou apenas 125, como nós vimos na proposta, ok? Desafios, linguagem mática. Nosso primeiro desafio é um tipo de tarefa onde nós iremos responder na próxima aula, mas você vai ficar como uma tarefinha de casa, onde diz o seguinte: observe a tirinha ao lado. Então veja que tem algo escrito, 3 elevado à terceira, e há uma pequena encenação onde diz assim: quando Renato entrou na sala de aula, a professora estava apagando o quadro verde, mas ele ainda pôde ver algo escrito conforme mostra a figura. Qual é o número que foi apagado? Ele coloca assim: será que é 3 vezes 3? Então você na próxima aula irá responder junto comigo, tá ok? Nosso segundo desafio diz assim: observe o diálogo abaixo. Hoje na escola teve potenciação, você lembra? A outra não diz assim: lembro. Pode perguntar. Tá, quanto é 2 elevado à terceira mais 3 elevado ao quadrado? Então, essa resposta é justamente para a próxima aula, onde nós iremos resolver esse pequeno desafio, ok? Chegamos ao nosso terceiro desafio, que é com Cebolinha e a turma estudando. Cebolinha diz assim: presta atenção, n é igual a negativo 4 elevado ao quadrado mais 4 elevado ao quadrado. Sei lá, é bem engraçado. E Cascão levanta a mão. Ele: Cascão! E Cascão diz: posso ir ao banheiro? Então, consequentemente, ele estava com medo de responder. E você? Já tem ideia de qual seja a resposta? Então, isso nós teremos e vamos responder na próxima aula. Chegamos ao final da nossa aula, galerinha, e eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Qualquer dúvida, deixe seu comentário e as tarefas, os desafios extras, nós iremos responder na próxima aula. Ok? Então, um grande cheiro, grande abraço e até a próxima aula, se Deus quiser.